Nós temos ou não temos que jejuar? Para que serve o jejum? O jejum ainda é necessário? Para responder essa pergunta, eu vou matar então 3 coelhos com uma cajadada só. Vamos lá. Primeira coisa eu quero corrigir. Tem muita coisa escrita no Antigo Testamento que foram prática dos personagens, mas Deus nunca exigiu isso. Então as pessoas leem e dizem assim, foi feito no Antigo Testamento, então eu tenho que fazer. Então já quero dizer para você, jejum para fazer uma troca com Deus, uma barganha com Deus, nunca foi vontade de Deus, nunca foi desejo de Deus, nem no Antigo Testamento. Nós vamos ver, sim, pessoas que jejuaram para conseguir isso, conseguir aquilo e conseguiram. Por exemplo, no caso de Esther, né? Então toda a nação jejuou para que ela fosse conversar com o rei Assuero e então ali houvesse uma benevolência em favor de Israel. Jejuou para receber. Então alguns personagens fizeram isso no Antigo Testamento, mas Deus nunca exigiu isso, jejuar para receber isso, para receber aquilo, para conseguir aquilo outro. Os votos, sim, no Antigo Testamento era meio que uma barganha, Deus ele permitiu isso. Se eu fizer isso, Deus me dá aquilo. Se eu agir assim, Deus me concede aquilo outro. Então, eles faziam os votos no Antigo Testamento. Isso não é prática do Novo Testamento, não é prática da Nova Aliança, entendeu? Na Nova Aliança, não se tem que fazer votos. Você vai ver, Paulo fez uma vez um voto para ele ser aceito pelos judeus, para ele não ser rejeitado pelos judeus. Não é para receber isso ou receber aquilo. No mais, você não vai ver voto na Nova Aliança, no Novo Testamento. Muito menos jejum, ok? Então, esse aí é o primeiro. Uma pessoa uma vez diz assim para mim, eu posso me vingar assim daqueles que são meus desafetos, daqueles que se consideram meus inimigos, eu posso me vingar deles. Eu perguntei por quê? Porque o Salmo 109 está mostrando que Davi queria se vingar dos inimigos e até da descendência dele. Porque Davi fez, eu tenho que fazer então a mesma coisa. Jejum nunca foi para receber isso, receber aquilo, ok? Primeiro. Segundo, que eu quero matar aqui o coelho. Vamos lá, eu sempre digo para vocês, texto sem contexto é pretexto para heresia. Em Mateus 14, os fariseus perguntaram para Jesus assim, por que nós jejuamos? Algumas pessoas perguntaram para Jesus, por que nós jejuamos? E os fariseus também, e os seus discípulos não jejuam. E Jesus respondeu, pode estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles, mas vai chegar a hora que o noivo vai ser tirado, e nessa hora eles jejuarão, tá vendo? Aí ó, tem que jejuar, Jesus foi tirado, Jesus voltou para o céu, ele é o noivo, então agora nós temos que jejuar. Beleza, você analisou o texto, mas e o contexto? O que a Bíblia fala antes, o que a Bíblia fala depois? O que é o jejum para Deus? Então, para Deus nunca foi isso, abster de alimento, abster de líquido, abster disso ou daquilo. Para Deus nunca foi o jejum. E ele falou isso em Isaías 58. Está aqui, ó, a velha Bíblia Sagrada, está aqui. Isaías 58, a partir do verso 6, diz o seguinte, porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, ó, tá vendo? Que desfaças as ataduras da servidão, que deixe livre o oprimido, e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres e desabrigados, e que se vires o nu, o cubras, e que não te escondas do seu semelhante? Então, esse é o jejum. Vamos resumir, o jejum para Deus é cuidar dos necessitados, é atender às necessidades dos necessitados. Então vamos entender o texto lá de Mateus 14, vamos lá? Jesus jejuava, ou seja, ele cuidava do faminto, do nu, ele despedaçava o jugo, ele deixava o que estava preso em liberdade, ele fazia tudo isso aqui, ele vestia o nu, entende? Então esse é o jejum que Deus escolheu, esse é o jejum que Jesus andou pela Palestina fazendo. O noivo foi tirado, agora os discípulos dele devem jejuar, ou seja, soltar as ataduras, deixar livre o que está preso, quebrar a escravidão, cuidar dos nus, dos necessitados, dos famintos. O noivo foi tirado, agora os discípulos dele estão na terra, eles é que devem jejuar, eles é que devem fazer essas coisas, entende? Ler texto e analisar texto sem analisar o contexto é sempre pretexto para heresia. E para fechar, então,
Para que serve o jejum? Já que não é para eu receber porta de emprego, para minha tia ser curada, para eu conseguir comprar casa própria. Não existe barganha com Deus. Na nova aliança, não. Para que é o jejum? O jejum é uma disciplina espiritual, como a leitura e meditação da Bíblia. A oração é uma disciplina espiritual, serve para mim, ok? Então, eu vou estar mais concentrado em Deus, no Espírito Santo, enquanto eu medito na palavra, enquanto eu oro, enquanto eu jejuo. Então eu não estou distraído com coisas externas, eu estou concentrado naquilo que eu estou fazendo. Uma disciplina espiritual para mim, entende? Eu estou me disciplinando, eu estou me fortalecendo espiritualmente. Para isso serve o jejum, a oração, a meditação da palavra, o meu devocional. Não é para receber isso, receber aquilo, não. Entende? Quando eu digo para você que, infelizmente, a religião deturpou tudo o que o Evangelho ensina, tudo que Jesus deixou, tá aí mais um exemplo para você. Então, 3 coelhos, né? Não é porque uma coisa está escrito que os personagens do Antigo Testamento fizeram, que virou doutrina e nós temos que fazer, tá? 2, o que é o jejum para Deus? Cuidar dos necessitados. Jesus cuidava, aí ele, o noivo, foi tirado, agora nós, os discípulos, devemos cuidar. Inclusive, em Tiago 1,27 diz que essa é a verdadeira religião. A única religião que Jesus fundou foi essa. Essa é a verdadeira religião para com Deus. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E terceiro, então, o jejum é para uma disciplina espiritual para mim. Tá? Esse abster de alimento aí, porque o verdadeiro jejum é cuidar dos necessitados. Agora, abster de alimento é só para uma disciplina espiritual para mim, enquanto eu estou com propósito com Deus, enquanto eu estou alinhado com Deus, enquanto eu estou em oração, enquanto eu estou em meditação, eu vou fazer uma disciplina espiritual. Não é porque se eu jejuar, Deus é mais poderoso, se eu não jejuar, Ele é menos poderoso. Se eu jejuar, eu recebo a bênção, se eu não jejuar, eu não recebo. Tudo errado, entendeu? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.